me confirmando, a gente parte aqui para o próximo. Bora, go. Tá, galera, pra gente trabalhar com o WhatsApp é um tanto quanto problemático, tá? Por quê? O WhatsApp é uma ferramenta externa, a gente não tem controle sobre ele, então o que em tese a empresa quer que aconteça, vai acontecer. E o WhatsApp não quer que a gente envie mensagens sem ser com a API oficial. A API do WhatsApp é uma API paga que você paga de acordo com as mensagens, tá? Se eu não me engano, para você utilizar a API oficial do WhatsApp, é 0,30 centavos para mensagens de marketing que eles identificarem e 0,8 centavos, 0,08 eu acho, né? 0,8, não, é 0,8 centavos as mensagens de utilidade, certo? Só que às vezes fica meio que inviável você mandar mensagens via API oficial por conta do preço. Você não quer pagar, ou pelo que você cobra do usuário, a quantidade de mensagens que você envia fica inviável. Existem conexões não oficiais com a ferramenta do WhatsApp, que é meio que a gente abrir o aplicativo web e criar um bot que fica manipulando aquela interface. A gente consegue fazer isso? Consegue de forma estável. Mas eu quero avisar todo mundo que isso não é uma prática aceita pelo próprio WhatsApp, tá? O WhatsApp faz práticas todos os dias para impedir com que isso aconteça. O que eles fazem? Se eles identificarem esse tipo de uso, vocês vão ter o seu número bloqueado. Caio, quero enviar mensagens de marketing para fazer vendas para 5 mil pessoas. Cara, você vai ter seu número bloqueado rapidinho. Você quer mandar 5 mil mensagens a cada 10 minutos. Não vai rolar, tá? Isso daí só com a API oficial. Mas às vezes você está criando um SaaS ali que vai enviar mensagens para lembrar dentistas de que a consulta está chegando. Ou você vai criar um SaaS como esse, de que os seus atendentes vão poder perguntar algo quando eles têm alguma dúvida sobre a empresa. Aí as coisas já começam a ficar interessantes. Muito improvável com o WhatsApp que você tome bloqueio do WhatsApp, tá? Então, assim, lembrando que existem esses dois meios de conexão. O que a gente vai aprender a fazer aqui hoje, meio que não muda, mudaria pouquíssimo o processo. Existe uma ferramenta chamada Evolution API. Deixa eu abrir aqui para vocês. Evolution API. Essa Evolution API é uma ferramenta que te permite realizar dois tipos de conexões, seja ou escaneando o seu celular pelo QR Code e abrindo uma conexão não oficial, ou com a própria conexão oficial. E você consegue enviar mensagens, consegue manipular literalmente tudo que um usuário conseguiria fazer por um aplicativo web, você consegue fazer via Evolution API. Para a gente subir essa Evolution API, a gente consegue fazer isso via Docker, tá? Aqui ele até mostra um Docker Run, você pode simplesmente rodar isso daqui e você vai ter uma instância do Evolution API funcionando. Eu sei que a maioria da galera aqui vai estar via Windows e não vai ter o Docker instalado. Por isso, e a gente vai fazer isso daqui na nuvem para que vocês consigam testar também, porque Docker é chatinho de instalar, não daria tempo de eu explicar sobre todo esse processo aqui, principalmente no Windows, que vai dar uma trabalheira. Eu ia recomendar vocês usarem WSL, enfim. O que a gente vai fazer? Eu vou acessar um site chamado railway.app, que é esse daqui. Esse Railway, ele é um PaaS, ele é um Platform as a Services. Docker ou Kubernetes, o que é mais escalável? São coisas diferentes, tá? Docker são containers, Kubernetes é um orquestrador de container. Um não exclui o outro. O Railway é como se fosse um Heroku. Quem conhece aqui o Railway ou o Heroku, manda um eu aqui no chat. Mas é uma ferramenta onde você pode fazer deploy das suas aplicações. Você contrata um servidor e você pode utilizar ele. O Railway, ele disponibiliza para vocês $5 de testes gratuitos mensal, tá? Então, a gente vai utilizar ele por causa desses $5 gratuitos, porque vocês não vão precisar pagar nada. Quem quiser manter esse projeto, quem for transformar esse projeto em algo comercial, aí sim, os $5 ele fica inviável de você utilizar, porque você vai precisar gastar mais, aí você vai precisar pagar. Mas para fins didáticos, você não vai precisar pagar, não precisa pôr cartão nem nada do tipo. É só vocês criarem uma conta no Railway e vocês conectarem com a sua conta do GitHub. Fazendo isso, vocês vão ter aqui uma instância do Railway para vocês trabalharem. Vou clicar aqui em Dashboard. Então não precisa fazer essa conta agora, tá? Depois vocês vão lá, façam isso, porque demora um pouquinho, às vezes ele demora um pouquinho para liberar o saldo ali para vocês. Mas conectando com o seu GitHub, eles liberam $5. Se não conectar o GitHub, eles não liberam, tá? Então tem que conectar com a conta do GitHub para liberar os $5 gratuitos. Aqui você vai poder criar seus projetos. Você pode clicar aqui em New e vir em criar projeto, cria um projeto, ele vai criar essa aba aqui para vocês, ó. Eu vou clicar aqui
E meu projeto está vazio, igualzinho o que de vocês vai estar. Precisa pagar? Não, tá? A gente vai utilizar os $5 gratuitos. Para quem for utilizar isso aqui de forma comercial, aí sim precisa, tá? Eu vou clicar aqui agora e vou adicionar uma imagem Docker, tá? Que vai ser através da forma que a gente vai criar esse nosso container. A imagem Docker que a gente vai pegar, eu vou pegar lá do material de apoio. Vou vir aqui e colocar isso daqui, ó. Atende AI, barra evolution, traço API, dois pontos, V, 1.8.2, ok? Caio, onde que tá isso? Material de apoio. Aqui, ó, WhatsApp. Use a imagem Docker. Cadê? Deixa eu voltar para cá. Clico aqui. Opa, desculpa. Dou um Enter. E aqui ele já aparece esse botão de deploy aqui. Calma aí que a gente não vai clicar nele ainda. A gente precisa definir uma Authentication API Key. Então eu vou clicar nesse meu banner, vim aqui em variáveis, nova variável. E eu vou definir uma variável de autenticação. Authentication API Key, exatamente como está aqui escrito. E aqui dentro eu posso colocar qualquer coisa, tá? Coloque um token realmente seguro, tá? Gera um token aleatório, tem o Django faz isso, o Python faz isso, tem várias funções para isso. Aqui, só para teste, 1, 2, 3, 4, mas se vocês forem colocar isso em produção, jamais façam isso. E dá um add. Feito isso, a gente vai clicar em deploy. E vamos aguardar um pouquinho. Ele vai inicializar, ó. Aqui ele vai até mostrar o que está acontecendo. Perfeito. Tá com delay, acredito, o vídeo. Tá com delay aí, galera? Me avisa, se tiver com delay eu paro e volto. Sim, sim. Vou parar aqui e voltar. Deixa eu rodar aqui de novo. Certo. Vê se melhorou aí agora. Tô rodando aqui, fechando, abrindo. Tá legal agora? Sim, beleza. Melhorou já. Então aqui rodou. E o que eu vou fazer agora? Vou fechar isso aqui tudo, clicar aqui de novo, certo? A gente vai em configurações e a gente vai encontrar esse botão aqui, ó. Gerar domínio. A gente vai gerar um domínio, certo? Beleza, gerar domínio. Aqui tem que escrever a porta. E aqui ele gerou um domínio para nós. Se eu clico nesse domínio, ele vai me mostrar esse JSON aqui. Significa que deu certo, tá? Para eu acessar a interface dessa aplicação, eu vou colocar um barra manager aqui. A primeira coisa que ele me pede é o Global API Key, que é aquela que a gente definiu lá dentro das variáveis de ambiente. 1, 2, 3, 4 foi a que eu utilizei, tá? Então passo aqui dentro 1, 2, 3, 4. Primeira coisa, mais óbvia que a gente vai fazer isso, aumenta a letra do navegador, sim, tá legal? É mudar para o modo Dark, senão ninguém merece. Mudamos para o modo Dark e agora sim a gente consegue trabalhar. Vamos clicar aqui em mais instância. A gente vai criar mais uma instância de um WhatsApp. Clicamos aqui, vou dar um nome qualquer, vou chamar de Arcane, e vou selecionar qual que é o tipo de integração que a gente quer fazer. Eu quero fazer uma integração que não é a integração oficial, então eu escolho o Baileys. E aqui ele vai me dar uma API Key. Vocês peguem essa API Key, salvam no arquivo de texto, mas depois a gente vai conseguir pegar ela também. Clique em salvar. Ele já me manda para essa tela. Mas se vocês voltam aqui, vocês vão ver que agora nós temos uma instância de um WhatsApp. Ele vai falar telefone não conectado. A gente vai precisar conectar o nosso WhatsApp aqui dentro. É só clicar aqui em conectar e vai aparecer esse QR Code. Deixa ele atualizar aqui. Então, apareceu um QR Code. Não escaneie esse QR Code, tá, gente? Pelo amor de Deus. Senão o WhatsApp de vocês vão aparecer aqui. E todo mundo tá com a chave aí, que sabe que é 1, 2, 3, 4. Então, não façam isso. Apareceu esse QR Code, vocês vão, quando não aqui do meu compartilhamento, mas do que vocês fizeram, vocês vão pegar o seu WhatsApp, escanear esse QR Code e vocês vão abrir uma instância do WhatsApp Web aqui dentro. Então, essa ferramenta agora, com o seu WhatsApp conectado, você vai conseguir manipular ele. Primeira coisa que a gente precisa fazer, eu não vou conectar meu WhatsApp aqui, porque senão, como vocês têm a chave e tudo, aí vocês vão poder listar todas as minhas mensagens aí, então não vou fazer isso. Mas eu vou vir aqui dentro de Webhook
E dentro de webhook, em URL, eu vou adicionar agora a URL para onde eu quero que as mensagens sejam enviadas. Tá devendo, Caio? Não, só não quero meu WhatsApp aqui mesmo. O que é um webhook? Vai ser um endpoint lá na minha aplicação, lá no meu Django, que vai receber os dados enviados do Evolution API. Então, o Evolution API, ele está lendo meu WhatsApp a todo momento, ok? Isso aqui é seguro porque é open source, a gente está rodando no nosso próprio servidor. É diferente de utilizar um DevZap, por exemplo, que a gente está rodando o nosso WhatsApp em uma máquina de um terceiro. Eu vou agora ter o meu WhatsApp que está sendo lido pelo Evolution API. Quando eu receber alguma mensagem, o meu Evolution API vai perceber que foi enviada alguma mensagem para o meu número e vai disparar um webhook para mim. Quando ele dispara esse webhook, ele vai me falar: olha, você recebeu uma mensagem no WhatsApp que é tal de tal número. E aí eu consigo processar essa mensagem, ver a pergunta e devolver. Então, aqui dentro de URL, a gente precisa colocar qual que é a URL do nosso webhook. Caio, qual que é a URL do webhook que a gente vai trabalhar? Aqui a gente poderia colocar https://seu_domínio.com.br/oráculo/WhatsApp desculpa, aqui vai ser webhook_WhatsApp. Se eu colocar 127.0.0.1 aqui, isso aqui funciona? Não funciona, tá, galera? Por quê? Porque isso daqui está sendo rodado num servidor lá do Ray. Na verdade, não é o Ray. O Ray utiliza a AWS por debaixo dos panos, né? Mas isso daqui está sendo rodado em um outro servidor que não é a minha máquina. 127 é o IP deles. Na máquina deles não tem o que fazer. Daria para usar o ngrok, por exemplo, que o Renan falou, mas a gente não vai fazer isso. Já começa a mudar um pouco o tema, que a gente já vai um pouco para redes, etc. Então, aqui a gente vai colocar o domínio da nossa aplicação. Então, os webhooks em desenvolvimento, eles não vão funcionar. Eles vão dar problema porque ele não vai encontrar o meu 127.0.0.1. Então, aqui a gente já deixa o domínio que eu quero ou o IP de quando a gente for fazer o deploy. Ou quando a gente fizer o deploy, a gente altera aqui. Em desenvolvimento, a gente vai simular isso. E a gente vai simular qual que é aqui. Opa, deixa eu colocar aqui https, oráculo.com.br/oráculo/webhook_WhatsApp. E nos eventos eu vou selecionar messages upsert, que é quando alguém envia uma mensagem para mim. Então, sempre que alguém enviar uma mensagem para o meu WhatsApp, o Evolution Wave API vai pegar essa mensagem e mandar essa mensagem para esse endereço aqui, ok? A gente habilita ele e dá um salvar. Aqui ele vai falar que não deu certo porque eu não tenho uma instância conectada. Mas façam aí quando vocês já tiverem tudo configurado, já tiverem conectado com o WhatsApp e já deixa aqui um domínio aleatório, porque em desenvolvimento a gente só vai simular o recebimento dos webhooks, tá? Então, agora eu quero construir alguma forma de enviar mensagens através do nosso WhatsApp Manager. Então, a gente consegue enviar mensagens mesmo estando desconectado aqui, não conectado na mesma máquina. Vamos começar a trabalhar. Vamos abrir VS Code. E eu vou criar um wrapper da Evolution API. O que é um wrapper? Basicamente uma mini bibliotecazinha para se conectar com a Evolution API. Vou vir aqui, botão direito do mouse dentro de Oráculo, novo arquivo, e aqui eu vou chamar wrapper, underline, evolution, evolution API.py. Criei esse arquivo Python. Esse arquivo Python a gente vai nos conectar com a API deles. Se vocês acessarem, agora eu vou até fechar isso daqui, tá, galera? Porque a gente não vai utilizar, porque eu já estou com o meu WhatsApp desconectado. Mas esse é o processo para vocês criarem aí na máquina de vocês. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou abrir a documentação do Evolution API aqui. Então, acessando a API, a gente consegue ver praticamente tudo que eles fazem. Ó. E existe esse endpoint, que é o sendText, onde a gente manda o API key, ok? E a gente manda também o número e a mensagem que eu quero que seja enviada. A gente vai criar uma integração com isso daqui. Aqui ele até mostra exemplos de código Python de como fazer isso. Em desenvolvimento comercial, em produção, cada cliente que for usar precisa ter seu WhatsApp conectado? Depende da aplicação que você está desenvolvendo. Se a sua regra de negócio for que sim, sim. Se não, tipo, não, eu quero conectar o meu WhatsApp para enviar mensagens para todo mundo. Aí não, o WhatsApp só é suficiente. Depende da sua regra de negócio.
Sim, vocês conseguem adicionar várias instâncias. Dá para adicionar instâncias direto pela API também, não precisa ser pela interface, tá? Cadê aqui, ó? Dá para você criar instância direto pela API. Beleza. Então, vamos começar a integrar com isso daqui. Eu gosto de fazer um wrapper bonitinho, tá? Vamos já importar a biblioteca request. Vamos. Se a gente vai conectar alguma API, a gente precisa fazer requisições. Vou criar uma classe para isso chamada base evolution API. 2 pontos e vou dar um def underline underline init underline underline self. Só consigo me conectar lendo o QR Code ou a outra maneira. Você consegue se conectar via API oficial também, tá? Beleza. Então aqui eu vou criar uma classe que vai ser a classe onde a gente vai trabalhar com a Evolution API. Na inicialização dessa classe, eu vou definir duas coisas. O self.base underline URL, que vai ser igual, e vou deixar aqui uma string vazia, certo? O que vai ser essa URL? Vai ser aquela URL que a gente utilizou lá na hora que a gente clicou lá em Generate Domain, aquela URL que a gente acessou a página, lembra? Só que sem o /manager. Eu não vou colocar aqui porque não estou com o meu WhatsApp conectado. E eu vou criar um self ponto API underline key. O que é o API key? É igual, e aqui eu vou falar um dicionário. Esse dicionário ele vai ter como chave as minhas instâncias, o nome delas. No caso, vai ser Arcane, 2 pontos, e eu vou colocar uma string vazia. O que seria essa string aqui de Arcane? Ela vai ser... Lembra que quando a gente criou a instância, ele me mostrou uma API key? Quem lembra, manda um eu aí no chat. Vai ser exatamente aquela chave que a gente vai pôr aqui. A gente poderia colocar o Authentication API Key que a gente definiu lá no Railway. Poderia, 1, 2, 3, 4. Mas isso daqui é uma chave que funciona para todas as instâncias. Então isso aqui poderia ser um problema, tá? Então tome cuidado com isso. Dê sempre preferência à API Key da própria instância. Perfeito. Vamos criar agora um método chamado def underline send underline request. Pessoal, aqui não que isso daqui seja mais avançado. Existem formas de fazer essa conexão de formas extremamente fáceis e simples, tá? Tipo, aqui tem um próprio exemplo deles, tá? Mas eu quero fazer um código bem mais avançado, quero entregar um conteúdo para a galera que já programa um pouco mais tempo a partir desse momento. Pode ser que vocês fiquem com algum pouco de dúvida, mas se ficar, me avisa aqui. Mas aqui eu vou trabalhar com um pouquinho mais de orientação a objetos, alguns design patterns, então vai ter um pouquinho mais de código mesmo. Então, esse meu send request vai ser uma função que ela vai englobar a minha função requests. Por quê? Quando eu for ter que fazer uma requisição, por exemplo, eu teria que fazer requests.get, aí eu teria que ver qual que é a URL. Aí eu teria que pegar a base da URL e concatenar com barra send text, e aqui eu teria que passar o Arcane. Ah, não, mas agora não é mais Arcane, é outra coisa. Então eu teria que ficar mexendo muito com isso. Eu já quero dar uma automatizada nisso. Essa minha função, eu vou receber alguns parâmetros. Caio, dá uns gritos aí, que dirige a noite toda de Pernambuco para Piauí. Tô aqui porque tenho muita vontade de aprender. O que mais erro são nas indentações. Ô, Thiago, as indentações são bem tranquilas, tá? Sempre fica de olho para você configurar o seu tab para 4 espaços, que já facilita muito. E muito top. Thiago, vai curtir o evento. Então, dentro desse send request, a gente vai receber aqui alguns parâmetros. Primeiramente é self, porque a gente está dentro de uma classe. E depois a gente vai receber o path, ou seja, o que é o base URL? O base URL vai ser tipo assim, ó, /doc.evolutionapi.com. Vai ser o domínio que foi gerado lá naquele generate domain. O path é esse caminho aqui, ó, /messages, /send messages, / a instância. Então eu recebo aqui o path, porque a base da URL eu já tenho aqui. Posso até colocar um exemplo aqui, ó. http://exemplo.com.br. Então eu preciso concatenar essa base da URL com os paths que eu quero fazer. Ah, se eu quero mandar um texto, eu concateno esse path. Se eu quero modificar o status, eu concateno esse, e assim por diante. Recebo o path, vou receber também o método da requisição, então method. Por padrão, a gente vai deixar como get. Vamos receber o corpo da requisição, ou seja, os dados que vão ser enviados. Por padrão é known. A gente vai receber os cabeçalhos, que por padrão eu vou deixar como dict vazio. E os parâmetros de URL eu vou deixar vazio também. Ok? Vai ser um dict vazio. Aqui dentro a gente vai começar a programar. Primeiramente,
Independente do que a pessoa passou como parâmetro do método, eu quero falar que method é um ponto upper, tá? Para a gente deixar tudo maiúsculo para quando a gente for fazer alguma validação. O que a gente precisa fazer nesse momento? Eu preciso montar a minha URL. E quais são os dados que a gente tem para montar uma URL? Olha, eu tenho a base da minha URL, que é esse self.baseURL, que é isso daqui. Eu tenho também os meus caminhos, tipo barra, qual que é o caminho aqui da API? Barra message, barra send text aqui. Vamos copiar isso daqui. Deixa eu aumentar a letra do navegador. Vou colar aqui. Ficou bugadão, né? Deixa eu voltar aqui, aqui e aqui. Beleza, esse é meu caminho. E eu tenho também os parâmetros de URL. Tipo assim, status é igual a 1, ok? Então eu tenho esses três componentes. Eu preciso montar isso daqui tudo dentro de uma URL. O que eu vou fazer? Eu vou, agora, criar uma nova função para montar essa URL. Então eu vou criar aqui uma variável chamada URL, que ela vai ser igual a uma função que eu não criei ainda, por isso ela não vai existir, que vai ser self.underline mount URL. Ela monta a URL. O que ela recebe como parâmetro? Ela recebe o path e ela recebe também os parâmetros de URL. Então, path e os parâmetros. Ela precisa receber a base da URL? Não, porque ele já está aqui como self, então toda a classe tem acesso. Vamos criar esse método aqui de montagem de URL. Def, underline, mount, underline, URL, vai ser um self, vírgula, path, vírgula, os parâmetros da URL. 2 pontos. Primeiramente, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se esses meus parâmetros é realmente um dicionário. Vai que a pessoa não passou um dicionário, vai dar problema. Então, se is instance, ok? Eu vou verificar as instâncias. Se os meus parâmetros de URL foram dict, então, dict, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar um parameters é igual a URL encode. Da onde que vem esse URL encode, Caio? Eu vou passar meus parâmetros URL, vocês já vão entender isso daqui. Ele vem lá de URL lib, tá? Que é uma biblioteca nativa do Python. From URL lib.parse.url encode. Quando eu for instanciar essa classe, eu vou fazer isso daqui, ó. Evolution, base evolution API e vou abrir e fechar parênteses. Eu vou chamar o meu método que vai ser o send request. Send request. E eu vou passar isso daqui de parâmetro, ó. O path, no meu caso, meu path vai ser barra messages barra send text, ok? Send text. Depois eu vou passar, o meu método vai ser, eu quero que seja get mesmo. Corpo de requisição não vai ter, header também não. Eu vou passar os parâmetros de URL. Então, parâmetros URL vai ser todos os parâmetros que eu quero que seja colado na URL. Então, eu posso colocar aqui via dicionário mesmo. Ah, eu quero que tenha o status e o valor vai ser erro. Eu quero que tenha o parâmetro ID e o ID vai ser 1. Beleza. E agora, quando eu printar essa minha variável URL, quando eu vou printar os meus parâmetros, aqui, parameters. Quando eu printar esses meus parâmetros, o que ele vai fazer? Ele vai transformar esse meu dict nos parâmetros de URL. Como é que é os parâmetros de URL? Status igual erro. Ah, tem mais um. E-comercial. ID é igual a 1. Quem já viu isso daqui, comenta um eu aqui para mim, galera. Então, vamos printar isso daqui para vocês verem. Print isso daqui, ok? E eu vou executar esse meu código aqui agora. Vou parar isso daqui, clear, e vou rodar Python 3, menad.py não, oráculo, barra, wrapper, evolution API. E ele transforma isso daqui, ó, status é igual a erro, e comercial ID é igual a 1. Então ele já converteu aquele dicionário numa forma exata que a gente vai trabalhar para passar as URLs. O Caio já mostrou como criar a instância? Já, o Evandro. Acabei de passar, cara. Quer que eu dê uma revisada? Mas eu mostrei lá pelo Railway. É bem simples. Deixa eu abrir aqui de novo, rapidinho. Cara, aqui no Railway, a gente pega uma imagem Docker.
A imagem Docker, eu passo essa daqui, ó. Tá lá no material de apoio, a imagem Docker. As variáveis, a gente tem que passar um Authentication API Key. A Authentication API Key passei 1, 2, 3, 4 mesmo. Aí, para criar a instância, você clica aqui, acessa a URL. Coloca um /manager. No /manager, você vai clicar aqui em criar instância. Você pode colocar aqui teste, por exemplo. Integração, você escolhe a integração não oficial. Ele te dá essa API Key, salva ela aí. E você salva. Aí ele vai te dar toda essa interface. Aqui você clica para conectar seu WhatsApp. E ele vai te mostrar um QR Code. Você vai escanear esse QR Code com seu WhatsApp. E aqui dentro de webhook você vai configurar qual que é a URL que você quer que ele mande o webhook. Nos eventos você seleciona Upsert e habilita como habilitado e dá um salvar aqui. Só isso já vai estar funcionando. Aí você pega essa URL base aqui e vai colocar aqui como base URL. Certo? Foi muito rápido ou não? Entendi, valeu, boa. Eu estou rodando em Docker no meu PC mesmo. Você vai rodar local também para mostrar como seriam as configurações quando rodamos local? Cara, é a mesma coisa rodar local, tá? Bem completa essa Evolution API, bastante, cara. Foi muito rápido, foi só uma revisão para o Evandro entender, mas aparentemente ele já entendeu, o Daniel. Essa criação de instância está no vídeo de apoio? Não, mas nós temos um vídeo no canal sobre isso, tá? Depois eu posso até te mandar. Ok, vamos voltar aqui. Tá, então ele já transformou aqui meus parâmetros de URL nisso daqui, que é o que eu precisava. Próximo passo agora vai ser eu configurar os meus cabeçalhos, porque meus cabeçalhos eles começam vazio e caso seja passado algum cabeçalho eu quero adicionar. Então, eu vou fazer um se not is instance. Caso alguém mudou os meus cabeçalhos, não passou um dicionário, eu vou converter ele para dicionário de novo, né? Ah, calma aqui que eu fiz besteira. Ah, não, nós estávamos no Mount URL, né? Perdão, galera. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso tirar esse meu print e eu preciso meio que juntar tudo agora. Primeiras coisas que eu vou juntar vai ser a minha base da URL com o meu caminho, com o meu barra, messages, barra, send text. Existe uma função que faz isso, que é o URL join. Venho para cá e eu faço agora. URL é igual a URL join para juntar tudo. Self.underline base URL, que é minha URL base, vírgula, os meus parâmetros. Desculpa, meus parâmetros não, meu path aqui. Vamos dar um print nisso daqui. URL, tá. No Railway não consegui a parte do Railway. Qual que foi seu erro? O Pedro Ambrosio, comenta aqui com a gente. Então aqui eu quero que vocês vejam o que vai acontecer. Ele vai juntar a nossa base da URL, que é essa, com o nosso path. Vou executar meu código mais uma vez. E olha só o que nós temos. A nossa base de URL mais o nosso caminho. Beleza? O que falta a gente adicionar? O nosso parâmetro de URL. Então eu faço aqui agora um se parâmetros, ou seja, se existir os meus parâmetros, dois pontos, URL é igual a própria URL mais ponto e vírgula mais os parâmetros, tá? Para quem já é um pouquinho mais avançado, lembre-se do mais igual, tá, galera? Mas eu vou manter aqui porque dessa forma eu acho que fica bem mais didático para quem está começando. E no fim de tudo, eu retorno essa minha URL, return URL. O que são mesmo os parâmetros de URL? Vou te mostrar agora, deixa eu só executar esse meu código. E eu tenho que dar o print aqui antes disso, né? Eu vou dar o print aqui agora, ó. Print URL. Os parâmetros de URL são isso daqui, ó, que está depois do ponto de interrogação. É como se fossem os dados que a gente passa como que a gente pega lá, request.post, request.get. Quando a gente passa pela URL, a gente pega com request.get, lembra? São informações, são dados que a gente pode passar na URL. Então, consegui montar minha URL, era o que eu esperava. Com a URL montada, a gente pode voltar para o nosso método de send request. Para a gente enviar uma requisição, a gente precisa dos cabeçalhos também. E eu preciso ter certeza que esse readers aqui é um dicionário. Então, eu vou fazer se not is instance
Na Evolution API, pegamos a chave get ou post. Depende do que você quer fazer, tá? Na própria API, ele mostra quais endpoints são get, quais são posts. Ó. Esse daqui é post, esse daqui é get, esse daqui é um put, esse daqui é um get, esse daqui é um post, assim por diante. Vamos voltar aqui. Ok, not is instance. O bot do Arcane foi feito com Evolution API, o do credenciamento, você diz? Se for do credenciamento, sim. Ok, se agora o nosso cabeçalho, então, headers, vírgula, ele não for um dict, o que a gente vai precisar fazer? Converter ele para dict, porque eu não quero que a pessoa passe e não seja um dict. Headers vai ser igual a um dicionário. Tem até as opções para selecionar, porque aí é a API oficial, tá? Se com a conexão sem ser oficial, não funciona. Você consegue utilizar o Evolution API, tem que ser na versão atual e manipular ela. Mas tem que ser com a conexão oficial. Tem que pagar, senão você não consegue enviar. Até onde eu saiba, né? O WhatsApp só libera botões, pelo menos daqueles botões que a gente utilizou, quando a conexão é oficial, quando você está pagando. Senão, o WhatsApp quer dinheiro, né, também. E agora a gente faz headers na posição. Aqui eu posso utilizar um .set default, fica melhor. Set default, eu vou mandar o content type, que tem que passar nas requisições. Ele vai ser um application JSON. Ok. Aqui eu esqueci do set default, esqueci da vírgula. Tá? E agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa pegar qual que é a instância. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Aqui as instâncias. Lá no material de apoio vai estar diferente do que a gente vai fazer, porque lá no material de apoio eu já especifiquei a instância aqui, né? Tá, vamos fazer assim, ó. Como que vai funcionar? Se vocês separarem, nós temos esse caminho aqui, praticamente sempre que a gente precisa fazer algo dentro da Evolution API. Barra message, barra send text, barra instance. Então, o meu path, quando eu for querer enviar uma mensagem com aquela instância do Arcane que a gente tinha simulado ali, ele vai ficar assim, ó. Barra text, barra Arcane. Certo? Então, eu quero pegar a minha chave de API que está aqui dentro. Só que eu tenho um dicionário e eu posso ter várias instâncias. Só que eu quero apenas essa, que é o Arcane. Então, como que eu posso fazer? Eu primeiro vou criar uma função chamada getInstance. Então, def underline getInstance vai ser igual a self, path. Para produções, essas URLs mudam? Sim, esse exemplo aqui, galera, ó, é só um exemplo, tá? Aqui você vai colocar a URL lá que você utilizou no Generate Domain. Mas se você estiver falando desses paths aqui, não. O path não muda nada. Com o Telegram daria? Sim, muito mais fácil o Telegram, para falar a real. Então, dentro desse get instance aqui, eu quero pegar sempre a última posição que está aqui depois da minha barra dentro do meu path. Então, eu vou fazer o seguinte. Return path.strip. O que é esse return path.strip vai fazer? Ele vai separar tudo com as barras. Depois, eu vou dar um ponto split. O que o split vai fazer? Ele vai splitar, ele vai separar dentro de listas. E eu vou printar isso aqui para vocês verem o que acontece antes de apertar na posição 0. Eu vou dar um print aqui agora. Print self.getInstance na posição path aqui. Vou rodar meu código. Ele me devolve isso daqui, ó. Messages, send text e Arcane. Eu quero sempre o último, tá? Tem alguém aqui recuso? Stop, que isso? Stop, não, recuso. Apareceu uma mensagem para mim que alguém tá querendo alguma coisa, eu recusei aqui. Olha só, o Arcane, que é a nossa instância, ele vai ser sempre o último. Como que eu acesso sempre o último valor de uma lista em Python? -1. Tá? Executo meu código, ele me devolve Arcane.
Então, isso daqui me devolve sempre o nome da minha instância. Se eu quero a minha chave de API, por que a gente precisa da chave de API? Se vocês separarem lá na documentação, cadê do Evolution API? Já fechei? Deixa eu abrir aqui de novo, então. Evolution API. Caio, fiquei na dúvida. Você mostrou o webhook dentro do Evolution API. Qual URL que usamos para configurar lá? Você vai colocar o URL da sua aplicação, o seu domínio ou o seu IP, tá? O que eu ia fazer aqui que eu esqueci? Fui responder a pergunta. Ia mostrar sobre a API Key, né? Se vocês repararem, aqui para a gente enviar uma mensagem, a gente precisa de um cabeçalho. Ele é um cabeçalho, ele é obrigatório e ele é o API Key. Então a gente precisa mandar isso daqui nos cabeçalhos. Então, logo após aqui o nosso set default, eu vou adicionar os nossos cabeçalhos. Na posição API Key vai ser igual self.API Key. Esse self.API Key, ele não é um dicionário, ó. Então, eu preciso acessar a posição arcane, que no caso é a minha instância de exemplo que a gente está trabalhando. Então, .get de instance. O que é instance? Uma variável que eu vou criar agora. Instance é igual a self.getInstance. Abre e fecha parênteses e passa o path. Excelente. Então, agora eu adicionei aqui a API Key dentro dos nossos cabeçalhos. E agora, galera, normalmente, a gente faria algo nesse estilo aqui, ó. Se method mesmo for igual a get, a gente faria request.get. Se method for igual a post, a gente faria requests.post, certo? Só que isso daqui é meio feio, vocês concordam comigo? Vamos ver se vocês estão me acompanhando no Instagram. Como que resolve isso, galera? Quem me acompanha no Instagram, quero ver quem que é fiel mesmo, quem que é meu seguidor fiel. Eu não quero colocar esse monte de if aqui. Existe um design patterns para resolver isso. Qual é? Um dicionário de funções, exatamente isso. O Evandro está acompanhando, o Mundo Tela também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um dicionário assim, ó, chamado requests, que vai ser igual a um dicionário, tá? Aqui eu vou trocar só para request. As chaves dele vai ser os métodos que a gente vai utilizar. Get vai ser igual a isso, post vai ser isso, put vai ser isso e delete vai ser isso daqui. E agora a gente não vai mais fazer request.get, request.post. Eu posso simplesmente falar que get é request.get, post é request.post, put é request.put e delete é request.delete. Boto vírgula em tudo. Aqui falta o S. Então pronto. O que eu posso fazer agora para tornar isso aqui tão simples? É só eu fazer request.get. Então eu vou pegar algum desses determinados campos e retornar aqui com o método da minha requisição. Method. Beleza? Então aqui eu tenho uma requisição. Só que aqui eu não quero criar duas linhas diferentes para fazer request. É igual isso daqui. Posso fazer tudo numa linha só. Então já pego isso daqui e já boto aqui, ó. E agora eu faço um return, request, abre e fecha o parênteses, eu passo a minha URL, eu passo os meus cabeçalhos, que é os headers, e eu passo o meu JSON, que é igual a body. Certo, galera? Deu para entender aqui? Ficou claro aí, galera? Me avisem pelo chat, por favor. Ok. Beleza, todo mundo entendeu. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vou fechar aqui. Minimizar. Vou criar uma nova classe. Porque essa classe aqui ela é só o base. Ela vai ficar tudo aquilo que funciona para todas, tá?
Eu quero criar uma classe agora para enviar mensagens. Então vai ser uma send message. E essa classe ela vai herdar de Base Evolution API. Então tudo que tem aqui vai funcionar nessa também. 2 pontos. E eu vou criar um método def send underline message. E agora vocês vão ver a facilidade que é. Depois que a gente construiu essa base, fazer o resto, independente de quanto a gente precise, vai ser muito fácil. A gente vai precisar receber um self, a gente precisa receber a instância, então instance, e a gente precisa receber também o corpo da requisição, o body. O que é o body? É o número e o text message aqui. 2 pontos. E eu vou fazer, o meu path vai ser o quê? Uma f-string de barra message, barra send text, barra instance, barra. Ok? Exatamente como aqui, ó. E agora é só mandar a requisição. Vou fazer um return self.sendRequest, abre e fecha parênteses, e eu passo o meu path. O método da requisição, qual que vai ser? Post. Esse daqui, ó. Tá escrito aqui. E eu preciso passar o corpo da minha requisição, que é o que foi enviado como parâmetro aqui. Body é igual a body. Então, agora, eu posso fazer, ao invés de mandar esse send request, eu simplesmente vou instanciar o meu send message. Então, eu vou fazer aqui send message, ponto. Quando eu quiser enviar uma mensagem, é só fazer send message, abre e fecha parênteses. Ok? O que eu preciso mandar? Preciso mandar a instância, que vai ser Arcane, que é o que a gente estava simulando. Aqui você coloca o nome da instância que você deu, vírgula, e você vai passar o corpo da requisição. Qual que é o corpo da requisição? O número, então, number, 2 pontos, e aqui você precisa passar como string. Então, vamos colocar 55, vou colocar o número da Python Number, 16, 99280, 5442. Ok. Depois a gente precisa passar o text message. Então, text message. Aqui é T minúsculo. Text message. 2 pontos. Só que o text message, ó, diferente do número, ele não é uma string, ele é um objeto. Então, eu preciso passar aqui dentro um outro dicionário. O que tem que ter dentro desse text message? Tem que ter um text, que aí sim é uma string. Então, text, 2 pontos. E aqui eu passo o texto que eu quero enviar. Olá, estou enviando uma mensagem. Então, em tese, aqui não vai funcionar, porque eu não conectei meu WhatsApp para vocês não terem acesso, mas se eu tivesse conectado, colocado a URL certinha aqui e rodado o nosso código, para quem tá fazendo aí, vai pressionar um Enter. Vou descer tudo isso daqui. Aqui ele vai me dar um erro, obviamente falando que não funciona. Mas para quem tiver, isso daqui vai funcionar. O número que você colocar aqui vai receber uma mensagem do número que você escaneou o QR Code. Deu para entender, galera, até aqui? Temos mais conteúdo ainda. Manda um ok no chat. Fechou. Então, galera, falta aí 20 minutos para a gente abrir as vagas para Python Full e entrar para o Coffee Break. Tá pago, já mandou, top. Vou parar interromper meu compartilhamento de tela. E, galera, vocês querem que eu melhore um pouquinho mais a oferta ainda da Python Full e da Python Full AI? Porque já tá boa demais, mas se vocês quiserem que eu melhore, eu melhoro. Sim, sim, quero. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Sim, melhora mais. Quero muito. 1 minuto. Em 20 minutos exatos, a gente vai abrir as vagas, tá, galera? O link provavelmente já deve estar nos grupos. Que horas que o link é enviado, Ana? Já foi enviado o link, né? O pré-link, mas era... O pré-link já vai estar nos grupos de WhatsApp de vocês, no seu privado do WhatsApp. Ele ainda não vai estar abrindo, não vai estar funcionando, obviamente, mas 15h40 em ponto, esse link vai ser aberto, vocês vão conseguir atualizar a página e comprar. Ó, vou fazer uma breve introdução aqui para quem não conseguiu. Vou iniciar, mas não vou repassar tudo de novo não, porque todo mundo estava aqui, eu acredito que já estava. Nós vamos abrir pela primeira vez a nossa dupla formação, onde você vai poder comprar tanto a Python Full quanto a Python Full AI.
Cada uma são para áreas diferentes da computação. A primeira é a Python Full, que é a nossa formação em desenvolvimento web com Python e Django. E a Python Full AI é a nossa formação em inteligência artificial e dados, tá? O que nós temos de conteúdo? Na Python Full AI nós temos duas trilhas, a trilha acadêmica / de pesquisa, onde você vai ver toda essa parte aqui que a gente já falou anteriormente, não vou repetir aqui hoje. A trilha 2 é a trilha mais profissional, voltada para você utilizar ferramentas de IA. E a Python Full é o nosso curso completo, mais 630 aulas, agendamento ilimitado de reuniões, certificado do MEC, análise de código, projetos reais, evento entre alunos. Não vou repassar tudo isso aqui, que é muita coisa. A grade curricular, cara, quem gostou da grade curricular? O que vocês acharam da grade curricular da Python Full e da Python Full AI? Manda aí. Porque, assim, é literalmente fenomenal, é incrível. Depois vocês vão dar uma olhada. As vagas vão ser abertas hoje, exatamente 15h40, e ficam abertas até na segunda, mas somente hoje vocês vão ter o desconto e também o acesso vitalício. Cada formação individual, para quem quiser comprar individual, você pode, tá? Se você quiser comprar só a Python Full AI ou só a Python Full, você consegue comprar elas, mas acredito que não vale muito a pena, pela diferença de preço entre um e outro. Cada uma é 1.297, as duas junto daria 2.594. Se o conteúdo do workshop encerrou? Não, Gustavo, temos muito conteúdo ainda para fazer, tá? A gente vai até umas 18 horas hoje. A gente só vai abrir as vagas, parar para um coffee break e voltar. Esse valor seria para as duas formações juntas, mas para quem levar as duas hoje, e só hoje, porque esse valor será cobrado na segunda-feira, não está sendo mostrado a tela? Não. Ah, agora que vocês falam, pô.